E ali a gente entende muito dos comportamentos humanos, porque o funcionamento cerebral do homem e da mulher é bastante diferente. Então, são coisas interessantes do ponto de vista científico, né, psicoterapêutico, da gente conseguir ver hoje. Mas, contudo, o que a gente sabe hoje sobre a pineal nada mais é do que um remake do que já se conhece há milhares e milhares de anos. Milhares de anos. Que é o que eu vou mostrar um pouco agora. A pineal, ela sempre teve no imaginário humano. Intuitivamente, a gente conhece as qualidades e as propriedades da pineal há milhares e milhares de anos. Olha só como é que a gente pode relacionar tudo isso. O que os hindus e as filosofias orientais dizem sobre os chakras? Os pontos energéticos, os pontos de força que fazem o nosso corpo funcionar. Não é isso? A energia circula para o nosso corpo para que nós possamos viver. Prana, Atma, essas energias elementares que fazem o corpo funcionar. Segundo essas tradições, essa energia, ela começa aqui embaixo, no primeiro chakra, e é uma energia telúrica, é uma energia da terra, é uma energia chão-chão, costumo dizer. E ela vai subindo e se depurando, se refinando por vários chakras. Aqui e todas elas, claro, relacionadas com glândulas do nosso corpo. Então, o primeiro chakra o sacral, com as glândulas sexuais, renal, hepático, do timo, coração, tireoide. Aqui duas, a epífise hiperficiária e a última pineal. Dentro da tradição oriental, da yoga, uma das mais bonitas, a yoga Kundalini, dizem que essa energia serpenteia pelo corpo, como uma serpente, e que o nosso dever enquanto humanos é transmutar essa energia mais densa para uma energia mais sublime. É isso que os yogis todos buscam. A yoga existe para isso. O objetivo último de um meditador e de um yogi é atingir a iluminação, o samadhi, o satori zen budista, é chegar à iluminação. Nada diferente do que nós também buscamos, que todos nós buscamos. E qual é a glândula que está no topo? Aquela que faz a ligação com o plano espiritual. Aquela que recebe diretamente sobre si os eflúvios do cosmos e do Criador. Ela. Então, nós recebemos daqui e ela desce. E nós recebemos daqui e fazemos subir. O objetivo da natureza humana, no Ocidente como no Oriente, é fazer essa energia transcender, passo a passo, até atingir aqui e se abrir, como dizem no Oriente, num lótus de 1000 pétalas, no Sahasrara. Claro, alguém deve ter lembrado, está aí o lótus de 1000 pétalas. É assim que ela se abre para o cosmos. Essa é o objetivo de um iluminado na Índia, seja ele hinduísta ou budista. Contudo, é preciso dizer, o equipamento está aqui. Contudo, ele ainda está fechado. A nossa lótus está com as pétalas encontradas, fechadas. A nossa ascensão espiritual, vou voltar a falar disso depois do intervalo, é que vai permitir essa abertura. É por isso que na meditação, e vocês já ouviram falar, muitas vezes nós meditamos sobre as mandalas. Nós visualizamos essa mandala como essa,
nos colocamos em posição de meditação, fechamos os olhos e ali ficamos em meditação o período que nos é pertinente. Para que essas imagens fiquem impregnadas na nossa consciência e no subconsciente. Para que isso nos estimule a abrir essa via sublime. E aí está a lótus verdadeira. Essa é a flor de lótus do Oriente. Por que ela é tão representativa da pineal e da ascensão espiritual? Porque ela só nasce no lodo, em água parada, em água podre. Contudo, ela tem um talo que se sobressai das águas e ela abre um pouco acima das águas, se tornando tão belas e delicadas sem nunca tocar na água podre, na água suja. Essa é a maior metáfora sobre a condição humana. Esse deve ser o nosso maior objetivo. Ainda que encarnados, ainda que no mundo material, no mundo físico, tenhamos a condição, a possibilidade de emergir. E de abrir essas pétalas maravilhosas sem necessariamente ter que tocar ao chão. Então, toda vez que nós agora, peço a vocês, que verem esses símbolos orientais, olhemos com mais complacência, com mais acuidade, entendendo que eles intuitivamente chegaram muito antes do que nós, verdades que só agora a gente chega pela ciência. E aqui vale um recado de alguém que também fez filosofia. O racionalismo e a ciência é mais uma crença que a gente inventou no Ocidente. Por que para alguma coisa ser verdade precisa passar pelo crivo da ciência? Tem muitas coisas que fazem um sentido enorme para o nosso coração e que não são verdades profundas e que ainda hoje não foi comprovado pela ciência. Peço a algum de vocês que tragam aqui a estrutura biológica do amor, a estrutura química da compaixão, que define o peso atômico da misericórdia. Isso não passou pelo crivo da ciência. Então não é verdadeiro. Ok, então viva sem isso. Cuidado com o dogma científico. Cuidado com o dogma da verdade racional. A razão cala muito bem apenas aqui em cima, mas o que dá sentido para a vida é o que está aqui embaixo. Como a beleza disso. A pineal, quando ela é formada no feto, no desenvolvimento embrionário, ela é formada das mesmas células que formam a retina dos nossos olhos. Células neuroectodérmicas, são chamadas. A mesma. Em animais, em alguns tipos de animais, a luz do sol atinge a pineal e ativa ou desativa ela diretamente. Como em alguns peixes, alguns camundongos que têm o crânio translúcido, elas ainda mantêm essas células da retina, células semelhantes às da retina, e são ativadas e desativadas diretamente pela luz do sol. Aqui vale mostrar a referência que eu fiz, estou fazendo aqui dos olhos e da flor de lótus anterior. Sentiram alguma semelhança ou não? E qual é a visão da mística oriental, também da ocidental, sobre pineal e olho? Bom, se a pineal é a que capta essas informações do cosmos e se nos liga às ondas eletromagnéticas de todo o universo, então ela é aquela órgão pelo qual podemos enxergar a espiritualidade, podemos enxergar a criação divina. Então, ela é o nosso terceiro olho. Aqui está uma relação possível entre o fundo dos nossos olhos, um cristal de apatita,
uma mandala do Sahasrara, do chakra coronário que se abriu para o cosmos. A pinha, a nossa pineal, o símbolo da nossa pineal. Aqui a pinha aberta, né? Como nessa época ela está aberta assim, né? E a flor de lótus, o símbolo oriental da ascensão espiritual. Claro, aqui eu estou brincando com os símbolos e propondo uma relação, mas não deixa de ser bonito, né? Não deixa de nos fazer pensar nessas relações possíveis. Como eu disse, essas informações, ainda que intuitivas, estão conosco há milhares de anos. Esse é o Deus Horus, Deus do Sol e da Lua, e sua esposa, a deusa Hathor. Horus é conhecido em toda a tradição ocidental e no Império Egípcio como o Deus do terceiro olho. Acredito que muitos de vocês já viram esse símbolo por aí. Esse é o olho de Horus, o olho que tudo vê, o olho que vê a vida e a morte, o olho que julgava os homens, que denunciava os pecados dos homens após a morte na mitologia egípcia. Olha o que muitos associam essa imagem do terceiro olho com o que nós estamos falando. É possível colocar a sobrancelha aqui no corpo caloso? E os olhos aqui em toda a nossa área emocional? E no fundo aqui a nossa pineal? Encaixa bem? Não é interessante eles associarem o terceiro olho com essas questões? O olho que tudo vê? É possível agora entender um pouco mais sobre esse símbolo, sobre esse mito, e o quanto isso é rico e bonito? Aqui mais alguns símbolos desse terceiro olho, como na moeda de $1, né? Na maçonaria, no jainismo e nas tradições egípcias. Esse é o grande deus da mitologia hindu, Shiva. A mitologia hindu tem 3 grandes deuses, Brahma, Shiva e Vishnu. Um é o construidor, esse é o destruidor. E ele é o grande Deus meditador. Ele é o Deus que medita. Ele é o Deus que permite essa ascensão espiritual dos seus seguidores. E Shiva carrega na testa o terceiro olho aberto. Todas as representações que você vê desse Deus, vocês vão ver esse símbolo. Uma vez que atingiu a iluminação, abriu a lótus de 1000 pétalas, ele abre também o olho que tudo vê. E no topo da cabeça está o coque, que em todas as tradições remete a uma pinha. Aqui, e o terceiro olho de Buda, no budismo também. Aqui é a representação da pinha, esse símbolo da pineal em várias tradições. Esse é o deus sumério Ananuk, oferecendo aos homens uma pinha. Não é possível saber exatamente qual era a intenção desse símbolo, já que as informações se perderam ao longo da história. A gente está falando de representações pictóricas aqui de 4.000 anos atrás. Mas é interessante um deus vir oferecer uma pinha para os homens, não é? É significativo. O mesmo Ananuk. Esse é Dionísio, o poderoso deus grego do êxtase e do entusiasmo. O deus que permitia em seus cultos vivenciar a divindade, ainda que vivos, em vida.
através das suas festas, da sua celebração, os gregos buscavam, através do seu culto, ter esse contato direto com a espiritualidade. Era o único deus na mitologia grega que fazia isso. E o seu cetro, olha o que está lá. Fica mais claro aqui? Há alguma dúvida? E aqui o nosso querido Papa Francisco, com o cetro papal, o símbolo do poder papal, né? O poder da igreja, da divindade concedida ao homem, muito claro, mais uma vez o símbolo. E aqui essa pinha gigantesca que está nos jardins do Vaticano também. Segundo os meus estudos, ela representa a ressurreição. Olha que bonito, que é o momento em que Jesus morre, desce, né? E ressurge novamente, aí já não mais como homem, né? Mas como um espírito salvador. Não é bonito essa representação? Não está muito ligado com aquilo que eu passei para vocês sobre a glândula até agora? Enfim. Aqui na longínqua e pouquíssimo conhecida civilização Quimer, no Camboja,